Seu filho recebeu o diagnóstico de TDAH. Será que ele precisa tomar remédio para a vida toda? E se seu filho tem TOD, será que é mesmo um transtorno ou é só birra? Para isso, eu trouxe a maior psicóloga, Cristina Castelo, que vai dar uma aula sobre isso para a gente. E a gente vai aprender também a ser melhor pai, ser melhor mãe, com essas valiosas dicas. Produção, coloca o arroba dela aí do Instagram dela e depois coloca o meu aí também para todo mundo conhecer essa grande psicóloga. Fala um pouquinho de você, para a gente, quem não te conhece, te conhecer. Sim. E dali a gente vai abrindo o assunto. Então, eu sou psicóloga, você acabou de dizer, né? Eu já estou na prática clínica há quase 30 anos. Eu tenho várias formações. Meu trabalho com criança durante os meus primeiros 20 anos era predominante. Hoje eu mudei, eu trabalho mais os pais do que as crianças e eu trabalho muito adulto também hoje, né? Eu tenho várias formações, formação haitiana, formação em terapia familiar sistêmica, formação em experiência somática, formação em psicanálise, formação em hipnose, formação em body naming, formação em... Uma lista grande. Tem uma lista, porque são quase 30 anos, né? Então, são muito... Um profissional que não ficou parado ali, está sempre em constante evolução. Sempre, sempre. E faço parte de grupos de estudo e estou sempre ali nessa procura, porque eu acho que essa profissão, qualquer profissão que resolve trabalhar o ser humano, precisa estar atenta muito para essa evolução, porque o ser humano é, em si, uma própria evolução. E se a gente não cuidar disso, a gente não vai evoluir com eles. E aí, como é que eu posso cuidar se eu fiquei? Eu tenho que ir com ele, eu tenho que saber onde está o meu cliente, eu tenho que saber onde o ambiente está percorrendo para eu ir percorrendo junto, que novas técnicas, que novos conhecimentos, para eu poder saber usar isso também na minha prática clínica, no meu cuidado com os meus clientes. Então, você disse uma coisa legal que há 20 anos atrás trabalhava muito com criança, então talvez você possa estar observando essa mudança muito grande de diagnóstico de TDAH, o que se dizia antes uma coisa, hoje em dia já mudou. Então, como é que você enxerga isso? Existe mesmo esse super diagnóstico que se fala hoje em dia, que todo mundo acha que tem um pouquinho de um TDAH, ou não é bem assim? Vamos começar a entender, elaborar mais esse assunto, porque deve ser de interesse de muita gente aí que está assistindo. Ok, então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou dizer assim, eu nunca irei negar que os transtornos existem, muito pelo contrário. É muito sabido que existem, sim, os transtornos. É comprovado. O TDAH, como um transtorno, ele é comprovado. Ressonância magnética, alteração cerebral, isso tem comprovação. Eu não nego o transtorno. O TOD não tem comprovação, mas que é o transtorno, é o positivo desafiador. Mas eu gostaria de trazer uma pegada importante aí. Ressaltando, com muita ênfase, que eu não estou negando o transtorno, e eu acho que eles são importantes de serem avaliados. O que eu quero dizer antes de se entrar com uma medicação para uma criança, antes de diagnosticar essa criança com um transtorno, vamos olhar o ambiente dessa criança. Vamos olhar a construção psíquica dessa criança. Por quê? Tem um médico que eu digo que eu brinco brincando assim, é meu alter ego, repara. Eu que copio ele no sentido de eu gostar muito do que ele diz, né? Eu sigo ele, eu leio os livros dele, que chama-se Gabor Maté, e ele tem um livro só sobre TDAH, e ele fala claramente que não é genética, não é uma questão genética, e eu concordo que não é, e que o que ele entende, que é o que a minha prática clínica também entende, é que existem muitas crianças que são muito sensíveis. E essa criança com alta sensibilidade, se ela nasce num ambiente muito
disfuncional por qualquer ordem, e aqui eu vou explicar um pouquinho, ela pode não dar conta de administrar, ficar ali, e ela precisa de algo que tire ela desse lugar. Como essa criança não pode dizer, não estou gostando de ficar aqui, tchau, vou embora, a única forma que ela tem de fazer isso é dissociando, é desligando, é indo embora aqui por cima. Então, isso muitas vezes acontece. Nesse lugar, eu posso ter muitas crianças que estão desligadas porque elas não estão dando conta do ambiente que elas estão vivendo. E aí você vai perguntar, é ambiente de quê? Pode ser ambiente de briga, muito grave, mas às vezes não precisa ser de briga, pode ser ambiente onde é um pai ou uma mãe que é muito exigente e que está o tempo todo demandando. Mas, por incrível que pareça, pode ser um ambiente onde um pai ou uma mãe, uma avó é muito carente e está o tempo todo demandando. E essa criança não tem para onde correr. Então, a única forma que ela tem é se desligando. Eu, inclusive, tenho uma pessoa muito próxima a mim, que ela é audiologista, e ela diz para mim que, invariavelmente, ela faz uma média de uns 8 exames por mês em crianças, principalmente meninos, quase todos homens, que as mães levam para fazer exame porque acham que eles são surdos. Porque não está dando atenção. Porque não escutam o que elas dizem. E, na verdade, quando ela faz o exame de audiologia, não tem surdez alguma. Mas é uma forma que a criança tem de sair. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Steve Porges falou um pouquinho da teoria polivagal, que é o quê? Quando nós estamos numa situação de estresse, de trauma, o que é que o sistema nervoso precisa fazer? O sistema simpático, ele se ativa. Então, ele quer lutar ou ele quer fugir. E aí ele não consegue fazer isso, porque uma criança não pode dizer, sai daqui, porque muitas vezes ela vai ser repreendida. Ela poderia até, mas, infelizmente, muitos casos, quando ela... um diagnóstico de TOD. Aí vai... Bom! Aí ela já ganha o diagnóstico de TOD. Então, como ela não pode dizer, sai daqui, e ela não pode pegar a porta e simplesmente abrir e sair, vou para a rua, não quero ficar aqui, o que essa criança vai fazer se ela não pode lutar ou fugir? Ela vai desligar. É uma dissociada. Ela vai dar uma dissociada.